Bem, aqui vamos fazer um passeio que na verdade eu adorei. Não estava nos nossos planos, mas foi super legal. Fomos com Rocio, que nos convidou para conhecer a Disney. Agora fomos conhecer um lugar muito interessante. Aqui há poços de piche. Chupa essa manga. São poços nos quais o piche brota diretamente da terra. Este lugar se chama La Brea Tar Pits. Tem o nome em inglês e espanhol. Tar significa alcatrão, que é como brea líquida, e pits são poços. Acontece que, em suas origens, nessas terras havia poços de petróleo até que um dia descobriram um grande fóssil. Os anos se passaram e o último dono desse terreno doou um monte de hectares, cerca de 10 mil, se eu estiver certa com a informação, para que o governo de Los Angeles se dedicasse à exploração dessa área com fins científicos e que ficasse um legado para a humanidade. O que mais me impressionou nesse lugar foi ver como o piche brota da terra em diferentes lugares, até mesmo surgem novos poços, porque debaixo da terra está o piche. Mas ao mesmo tempo há gases e esses gases vão abrindo como caminhos através da terra por onde depois começa a brotar o piche. Isso não é algo de agora, mas sim de milhares de anos atrás. Os fósseis que encontraram centenas neste lugar, são da Era do Gelo. E por que há tantos fósseis neste lugar? Isso é uma das coisas que mais me chamou a atenção. Acontece que podemos ver como as folhinhas vão cobrindo esses espaços grandes de breu e o lugar vai ficando disfarçado. Então as folhinhas vão cobrindo todo o lugar. E parece como se fosse parte do próprio caminho, da mesma trilha, tudo. Então vem um bichinho meio desavisado, sei lá. Quando encosta no breu, é muito difícil tirar o breu das patas, seja lá do que for. Então ele fica preso ali, tentando sair até se cansar. Pum! E quando vem um predador que vê ele ali, disponível, servido numa bandeja, quer comer ele. Pum! Fica preso no piche e vem um animal maior, pum! Acontece o mesmo com ele? Então dessa forma, né, foi acumulando um monte de animais que ficavam presos ali no piche e não conseguiam sair. Aqui você pode experimentar como é tentar sair de um pouco de piche. É incrível a força que precisa fazer. Isso significa que você conseguiria escapar? Não sei, mas olha. Aliás, quanto maior o tamanho, mais. Eu talvez consiga sair mais fácil do que você. Você está me chamando de gordo? Não apenas folhas, mas também água podia se acumular sobre o piche. No fundo, há uma representação do piche, a água. E até aí dá pra ver claramente como os gases vão subindo debaixo da terra e formam aquelas grandes bolhas. E depois por ali o piche começa a sair. Então era outra maneira dos animais ficarem presos, porque viam uma fonte de água, queriam ir beber ou se refrescar, e acabavam ficando presos ali. E outra coisa que eu adorei é que tem uma área gigante onde estão montados os esqueletos dos animais em tamanho real, mamutes enormes e de diferentes espécies de elefantes. Tem de tudo lá. Tem muita informação, mas o mais incrível é poder ver os gigantes, o quão enormes eles eram. Foi impressionante. E uma coisa interessante que esse museu tem é que você pode ver em determinados dias da semana como os cientistas estão tirando das caixas o que eles acham que está preso no piche. Dentro tem um fóssil, depois como eles vão limpando, e você pode ver no laboratório como eles trabalham. Muitas das pessoas que estão trabalhando aqui são voluntárias, mais de 100 pessoas. Além disso, podemos ver não só eles trabalhando, mas também o que eles veem no microscópio através da câmera. Eles são ótimos. Todos os fósseis encontrados são da época da Era do Gelo. Quando pensamos na Era do Gelo, tendemos a imaginar que a Terra inteira estava coberta de gelo. Mas na verdade, a partir dos estudos dessas sementinhas e restos de plantas, descobriu-se que na verdade, na região de Los Angeles, o clima era apenas um pouco mais frio do que é agora. Adoro fazer essas coisas em Los Angeles, na Califórnia. É uma loucura, minha rainha. Um espetáculo. Me impressiona muito ver que brota piche da terra bem no meio de Los Angeles. Temos um amigo que costumava dizer, olha, vai brotar piche. Para você dedicamos esse vídeo. Então estamos fazendo coisas lindas que eu adoro, que eu aproveito muito. Agradecemos muito a Rocio e ao Diego, gênios totais. Agora vamos dirigir e procurar um lugar para dormir. Um lugar para dormir. Não vão acreditar no que aconteceu conosco essa noite. Vejamos se isso dá uma pista. Muitos devem estar pensando, vocês vão pintar os galões de gasolina bem no meio de Santa Mônica, em uma rua, só para ficar mais estiloso e combinar melhor?
bem ao lado de uma placa que diz proibido parar. Ou vão verificar se os parafusinhos estão perfeitamente apertados para não ter nenhum tipo de acidente. Ou vão abastecer o carro. No meio da noite... Era para termos combustível até 46.667 quilômetros. Estamos em 46.530 sem gasolina. Então acho que por estarmos indo mais rápido, estamos consumindo muito mais combustível. Pode ser. Senão não sei o motivo, mas aqui estamos. Quando a gasolina acabou, ainda precisávamos percorrer. Fizemos uns 30 e poucos quilômetros de rodovia. Descemos, andamos mais algumas quadras e o carro apagou. Olha, se tivesse apagado na rodovia, teria sido mais quilômetros. Ai, meu Deus, saímos do semáforo e pum, apagou. Bom, vamos procurar. Vou te esperar aqui. Tinha que justificar levar 2 galões de combustível, né? Questionei um funcionário que limpava as mesas do restaurante se era complicado permanecer ali. Mas, mesmo com a placa proibindo estacionamento, ele disse que se deixarmos o pisca-alerta ligado, não teremos problemas. E aqui... Você fez exercício? A única coisa que vou dizer é que o galão de plástico era muito mais leve que esse. Você não faz ideia do quanto pesa. Mas também era de 10 litros. Sim, tremendo. O que falta é o bico para abastecer, pois esse é redondo e complicado. Mas a loira acabou de ir ao restaurante Repro que fica aqui. E você conseguiu a garrafinha? Sim, era a única coisa que eu tinha. Não tinha mais nada. Vamos experimentar. Sim, aperta um pouquinho. É que se faz, tá vendo? Não, assim me machuca. Tá caindo muito atrás, né? Sim, está caindo. Não, é que precisamos de um funil. Algo que se encaixe ali. Tá vendo que ali encaixa? Vou checar o balde ali na frente. Tem lá. Tenho que comprar um galão desses grandes de água para ver se eles vão me cobrar até lá. R$2,50, ele me disse. E eu? O quê? Se cobramos R$1,50 pelo de 20 litros, o de 4 litros ele me cobra R$2,50. Ele tá achando que eu sou bobo, amor? Sim. Vamos lá. Fui até as lixeiras mais próximas e não conseguimos nada, então tivemos que recorrer a essa opção. Pronto? Pronto. Vamos lá, round número 2. Você está pronta, loira? Beleza. Lá vou eu. Agora sim, está chovendo muito? Um pouco. Para. Você acha que não é possível fazer isso de uma só vez? Assim? Cuidado, meu amor. Tem que jogar um bom jato, ou seja, deixa ele bem em pé e depois tira, porque senão vai te molhar. Entendi. Próxima vez vamos encher com 10 litros e ele não vai perder. Ok, vamos ver se era esse o problema. Rúbia? Sim. Imagina só, né? Era pra chegar até ele. Sim. Sim, arrancou. Senhoras e senhores, hoje é um dia muito, mas muito especial. Acabamos de deixar a caminhonete bem trancada. Pegamos nossas mochilas e vamos direto para o centro de Los Angeles. Porque Ramiro, a quem agradecemos muito, nos deu 2 ingressos para ver o Los Angeles Lakers.
Então vamos assistir a NBA, papai. Como você se sente viajando pelos Estados Unidos? O que percebo é a diversidade cultural, rostos de todas as cores e formas. Adoro isso. Em outros países, todos somos iguais, um estilo em cada país. Aqui você tem de tudo. Olha os pibes Crypto Arena para ver os Lakers. Uma coisa impressionante. Fiquei surpreso ao descobrir que nos Estados Unidos da América existe revenda de ingressos. Amor, você ouviu isso? Sim, na porta. Ingressos. Bom, obrigada. Los Angeles Lakers, temos camisetas, estamos dentro, conseguimos entrar sem problema. Como vai, amor? Me sinto imbatível. Uma novidade, gosto que está tudo muito tranquilo. As pessoas vêm para aproveitar um bom momento. Não é uma loucura como eu imaginava que seria o futebol. Não é como se tivesse uma fila gigante para entrar no Monumental, como costuma acontecer em outros estádios da Argentina, né? Mas não, na verdade está tudo muito organizadinho, muito bonito. Olha as telas. Olha isso, está espetacular. Olha onde estamos, papai. Cristo Arena Estádio e vamos ver os Lakers. De pé, meu amor. Ele está cantando lá? Na entrada nos deram essa camisetinha. E esse boné eu ganhei no evento. Estamos feitos, loira. Pague isso. Como estamos aqui? Você está gostando do jogo? Estamos perdendo? Perdemos por 4, mas tudo bem. Tudo bem. O espetáculo está lindo. Eu gosto quando as meninas dançam das coreografias. Eu não acho legal? Se for a nossa vez, loira, você vai me beijar? Percebi que quando o Los Angeles Lakers ataca, eles tocam uma música maneira. E quando os visitantes atacam, eles colocam aquela música de tum-tum. Tem um disc-jockey que toca ao vivo. Saímos do estádio e o hot dog para os perus de loiras na cozinha. Eu pensei que nos Estados Unidos ia ter uma coisa assim. Carninha e hot dog. Me parece espetacular. Acabei de perguntar o preço. $8 o hot dog. O quê? E eu disse, não vou fazer isso na caminhonete. Olhem, não tem ninguém controlando aqui, né? E parece muito fácil passar, mas aqui te avisam que se você não pagar, tem multa de $1.000 e até 1 ano de prisão. Incrível, vamos pagar. Nos vídeos anteriores, viemos mostrando o fascínio dos Estados Unidos. O fascínio que eu tenho pelos Estados Unidos. Casas lindas. Casas lindas. Que foi a primeira impressão que tivemos. Limpeza. Nos Estados Unidos. Ordem. Como um luxo, mas também há uma realidade que já vinham nos alertando há algum tempo, com cada pessoa com quem conversávamos, que tinha a ver com os sem-teto e as pessoas que vivem na rua. Quando chegamos a Santiago, no primeiro parque, nos chamou a atenção a quantidade de pessoas dormindo em veículos. Veículos superlotados, caminhonetes como essas, mas supercarregadas de coisas. Já dá pra ver em 2 situações. Havia o que morava no carro por ter perdido tudo e não ter casa, e o que apenas dormia no carro. Porque era mais econômico pra ele, porque ele tem casa no México, são poucos quilômetros e era mais barato dormir no carro. Trabalhar do lado dos Estados Unidos da América é melhor que ir e voltar ou alugar algo aqui. Sim, agora já estamos um pouco mais longe disso porque estamos em Los Angeles e talvez essa situação não seja tão comum. A gente não viu isso. Apesar disso, ainda vemos muitas pessoas dormindo nos veículos. E
Diziam para nós, quando chegarem em Los Angeles, verão a quantidade de pessoas em situação de rua. Homeless é quem não tem casa. E nós vimos pessoas morando em carros menores que a nossa van, até em vans como a nossa, né, em motorhomes bem antigos, que geralmente estão em péssimo estado, e também em barracas em qualquer rua da cidade. Mas é muita gente que vimos morando nas ruas em situações muito precárias. Na verdade, tive a oportunidade de conversar com uma pessoa. Estacionamos em frente a uma pracinha e na nossa frente havia um carrinho. Em um momento, quando estávamos nos preparando para dormir e tudo mais, e o rapaz veio, um senhor mais velho, ficamos conversando por mais ou menos 1 hora. Ele me contou que tinha estudado bastante, era profissional, mas o que recebia até agora de aposentadoria, já aposentado, não dava para ele alugar nada, porque naquela região, $800 era o valor do aluguel, então imagina, é caríssimo. Oferecemos comida a ele, mas recusou dizendo que estava bem. Me mostrou um cartãozinho que possui para conseguir alimento. Não recordo a diferença entre o benefício nacional e o da Califórnia. Mas sim, dão para ele um cartão com o qual pode comprar comida. Ele tem todas as despesas médicas cobertas para que possa comprar comida. Ou seja, ele se aposentava e recebia dinheiro para comprar comida e tinha a saúde coberta. Exato, mas o dinheiro que ele tinha não era suficiente para pagar o aluguel. E ele dizia que o maior gasto morando no carro era a gasolina. Ainda mais com a gasolina. Muito similar ao que ocorre conosco. Por isso ele não tem escolha a não ser morar no carro. É uma situação difícil. Ali podemos ver um pouco mais de perto, ter uma ideia mais próxima de como é a situação dos sem-teto. Bom, essa foi a realidade de uma pessoa aposentada que não conseguia pagar uma moradia. Devem existir milhares de realidades. Essa pessoa estava muito bem, muito centrada, conseguia manter uma conversa, só que não tinha dinheiro suficiente para pagar um aluguel. Mas também vimos outros que estão mal mentalmente, ou seja, estão gritando. Está acontecendo alguma coisa. Na verdade, a polícia está com uma barraca. Dá um zoom. Eles estão algemando a garota? Quem sabe o que aconteceu, né? Mas ali tem uma barraca, um rapaz e uma moça e vários policiais, e eles estavam algemando ela. Eles estavam algemando a moça. Já vimos situações estranhas assim, com pessoas que não estão bem de suas faculdades mentais. A Califórnia é o estado que mais tem pessoas em situação de rua, de longe em comparação com os outros estados. A maioria diz que o problema é causado pelas drogas e por isso as pessoas não estão bem. Mas pelo que eu estive lendo, não é necessariamente por causa das drogas, e sim pela situação econômica depois da pandemia. Porque até mesmo o estado da Califórnia tem mais pessoas em situação de rua do que estados onde diferentes drogas são produzidas. Então é mais devido à situação econômica, não necessariamente porque todos estão envolvidos com drogas. Na verdade, eu adoro tudo que fazemos nos Estados Unidos da América, na Califórnia, desde nossa chegada. Minha rainha. Um mês intenso, né? Uma coisa impressionante. Já fizemos 2 encontros, fomos ao Tar Pit e vimos o Los Angeles Lakers. Compartilhamos muito e comemos coisas deliciosas. Essa rota que estamos fazendo agora tem vários trechos bastante destruídos. Tem trechos bons e tem trechos destruídos, mas estamos passando por toda uma região. De muitas plantações. Vimos plantações de maçãs, de uvas, de amêndoas, de cítricos, muitas coisas. Estamos indo ao ladinho da linha do trem, mas será que estamos realmente nos preparando? Para irmos ao nosso primeiro parque nacional nos Estados Unidos, vamos ao Parque Nacional das Sequoias. A próxima parada é Fresno, que é a última cidade grande antes de irmos ao Parque Nacional das Sequoias. Já estamos quase indo, então vamos dar uma volta por Fresno e nos preparar para o nosso primeiro parque nacional. Esse era o tipo de imagem que a gente falava que via. Pessoas que não têm uma casa fixa e vivem em motorhomes. Mas não está de férias passeando, e sim vivendo de uma forma muito precária. Buscando um local para ficar, pois estão sendo expulsos de todos os lugares.
Bem, isso também é os Estados Unidos. Você queria buracos? Não é que eu queria. Não estou procurando mais nada. Você os desafiou. Eles colocaram tudo pra você aqui. Nada, já estou acostumado com essas coisas. Você vai se acostumar com essas coisas. Mas justo... O trem estava prestes a passar, você acredita? Eu queria que aparecesse ali, que as pessoas vissem o trenzão. Os trens que estamos vendo aqui são gigantes, enormes. Quantos vagões a gente viu? Não, quilômetros de vagões, muitos trens de carga, estamos andando ao lado dos trilhos, muitos trens de carga. Desconheço o trajeto deles, mas é impressionante. O tempo todo eles vão e vêm, e os arredores de Fresno não estão sendo tão bonitos assim. Está tipo... Muita indústria? Muitas dessas coisas? Sim, muita indústria, muitos... Como se fossem os silos de grãos nos campos da Argentina. Mas aqui são fábricas que devem ter outro tipo de coisas. Vimos várias fábricas abandonadas. Fábricas abandonadas, ruas esburacadas, os trens de carga pichados, tudo isso dá um toque muito diferente do que vínhamos vendo desde que entramos. E ainda é Califórnia, Entradinha, Fresno, minha rainha. Aqui estamos na Van Ness Avenue Pans. Porque por aqui entramos as Pans. Deve ser entrando em Fresno. Última paradinha. Vamos ver que tudo está sendo muito industrial, como dizíamos. E tudo parece industrial. Vamos ver qual é a vibe aqui. Mas é muito fechado. Você viu aquela plaquinha? Não. Avançar o sinal vermelho, $370 de multa. Ah, tudo bem. Isso me faz lembrar que Martin Encosta Mesa nos contou que uma vez ele levou uma multa por passar um sinal de pare. Ou seja, em vez de parar, ele não viu e continuou. Eles multam por isso? Foi uma multa enorme, porque entre uma coisa e outra, ele teve que pagar $400 de multa. Mas, além disso, fizeram ele estudar todas as leis de trânsito de novo e refazer a prova teórica das leis de trânsito. Ele nos dizia que agora não passa um sinal de pare de jeito nenhum. Ficou muito marcado para ele. Então, que bom efeito, porque não foi só pelo lado do dinheiro, mas também por ter que estudar de novo. Ele podia escolher não fazer o curso. Mas, nesse caso, Lea teria a pontuação da carteira de motorista reduzida e o valor do seguro aumentaria. No ano seguinte. Então, de qualquer jeito, era melhor não avançar o sinal de pare. É assim que as leis de trânsito também são cumpridas, com esse tipo de penitências. Sim, nós vimos. Olha o sinal de pare. Te parei com a estanciera 2.0, hein? Já vimos multas de até $1.000 por jogar lixo em diferentes lugares, né? Uma coisa impressionante. Então, sim, aqui as regras são cumpridas mesmo, cara. Com multas extraordinárias. Assim como esse garoto, vimos muitas pessoas que parecem estar meio perdidas. Mal mesmo. Muito mal. Sim, essa área parece um pouco mais... Sim. Assim. Na verdade, impressiona, quer dizer, é um pouco. É estranho vê-los. Vimos grupinhos de pessoas que estão todas assim, como esse garoto que parece estar mal. E... Você não sabe como eles estão? Essa área está incrível. Estamos vindo aqui porque enviamos uma melhoria. Para os vídeos aqui pertinho, agora vamos mostrar para vocês. Não vou adiantar nada, porque depois mudam os planos. Mas sim, em todas as ruas vimos pessoas em situação muito ruim. Sim, também dá. Microfone novo para o canal Chupate essa mandarina, Rubia. O outro tinha estragado. Precisávamos de um novo para o celular. Viemos ouvindo vários dos comentários que diziam, tchê, é possível ouvir um pouco de barulho quando estão na estrada. Microfone novo. Para o Parque Nacional de Sequoia, vamos! Desde
a pandemia, tem muito mais gente na rua e vivendo em seus carros ou em trailers antigos, foi o que nos contaram. E isso faz com que haja cada vez mais restrições. Por exemplo, quando estivemos em Santa Mônica, não pudemos parar em nenhum lugar da praia. Porque ou a gente parava em frente a um parquímetro que custava quase $3 por hora, ou tínhamos que ir para longe da praia, porque as placas nas esquinas diziam que não podíamos passar a noite ali. Veículos com mais de 5 pés de altura. 5 pés é 1,5 metro, é a minha altura. Então, o único veículo que podia estacionar nesses quarteirões era um carro. Com isso, eles limitavam todo tipo de caminhonete, motorhome, tudo. Isso é para veículos mais altos. Nunca tínhamos visto uma placa limitando a altura do veículo. Foi o único lugar. Mas o que também nos chamou a atenção foi que no aplicativo para viajantes já tinham avisado sobre as placas limitando a altura, que anteriormente era de 8 pés. Nossa caminhonete podia passar, então fomos. Mas ao chegarmos, tinham diminuído ainda mais a altura. Depois fomos a um Starbucks para editar. E descobrimos que todas as tomadas estavam ocupadas, sem nenhuma disponível. E para pedir quando quis ir ao banheiro, não. Só ficamos sabendo que tinha um código na porta para entrar, mas além disso não te davam o código. A moça ia lá, cobria assim, digitava o código e te deixavam entrar. Estava muito estranho, então eu perguntei, por quê? Se os Starbucks sempre tiveram muitas tomadas, sei lá. E ela nos disse, me falou diretamente que era por causa da situação dos bombardeios, porque acontecia de virem, ficarem aqui o dia todo e alguns causavam problemas, então incomodavam os clientes e tudo mais, e tivemos que tomar essa decisão. Ela afirmou que não há tomadas nos Starbucks de Santa Mônica. E essa mesma situação sim. Então, fomos a um McDonald's também. Fomos ao mesmo McDonald's e depois decidimos voltar para a biblioteca, que era o recurso mais útil para nós. E acontece que na biblioteca também o uso era limitado a 1 hora por mês. Não era possível ficar mais tempo pela mesma situação. Sim, houve muitas restrições surpreendentes. Todos nos perguntavam, vocês vão dormir nos Walmart? Como se nada, sim. Alguns também tinham restrições. O que as pessoas que não têm casa ou que vivem no carro procuram é o mesmo que nós, como viajantes, procuramos. Um lugar com sombra e uma paisagem bonita, um lugar onde tenha eletricidade, um banheiro, um chuveiro. Então, todas essas facilidades começaram a ser bloqueadas nas cidades onde há muitos sem teto. E assim nós, viajantes, também nos sentimos um pouco deslocados. Sim, muitas vezes acabamos dormindo em ruazinhas perdidas, mas não nos lugares habituais. Quando estamos em uma cidade, senhoras e senhores, estamos prontos, temos tudo preparado, já tomamos café da manhã, tomamos nosso chimarrão, estamos começando o dia como deve ser. A temperatura já começou a subir um pouco. Porque de manhã faz um frio tremendo e depois durante o dia faz calor. A água para lavar a louça sai fria, mas melhora quando o sol aparece. Então estamos com toda a caminhonete pronta e tudo preparado para irmos ao nosso primeiro parque nacional aqui nos Estados Unidos. E vamos mostrar isso para vocês no próximo vídeo. Então convidamos vocês a se inscreverem no canal para que possamos visitar o próximo, o tão desejado Parque Nacional das Sequoias, onde podemos ver árvores gigantes. Com a estanciera, papai. Mandamos um abraço gigante e nos vemos quando, meu amor? No próximo vídeo!